Fala galera, um bom dia a todos. Quero compartilhar uma mensagem aqui com vocês. Estava meditando aqui no livro de Romanos. Quero compartilhar apenas 2 versículos, que está em capítulo 1 de Romanos, versos 17 e 18. Diz assim, no 17: Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, E vemos que o modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, tem vários relatos sobre isso, confirmando o que as escrituras dizem, Aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Eu vou ler o 18, olha o que diz o 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha o que esse versículo fala, porque do céu, o céu é morada de Deus o Pai, e a Bíblia fala que Deus ele não muda a sua natureza, ele é bom, Os céus é onde fica a morada de demônios, aí sim, E o verso 18 está informando porque do céu se manifesta a ira de Deus, Essa ira é cobrança, E o que eu vejo não tem nada a ver com Deus o Pai, são cobrança de demônios, porque a palavra ela diz, para a gente ser sóbrio e vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então eu vejo aqui que não tem nada a ver com Deus o Pai. Jesus mesmo fala que Deus o Pai é bom. Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar, que ignorar Deus é cair num abismo cada vez mais fundo, Aqui tá falando no 18, mas o furor, Aqui tá falando de ira. Aqui tá falando de consequências do que as pessoas plantam. Não tem nada a ver com Deus o Pai. Deus o Pai é bom. Se ele não fosse bom, ele não ia entregar o seu precioso filho para resgatar nós do pecado. Enfim, aqui não tem nada a ver com Deus o Pai. São consequências do que as pessoas plantam, Falam. Mas a ira de Deus vem sobre toda a impiedade e injustiça. Aqui é a lei da semeadura, tá? Porque o furor, ele é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus. Ele é despertado pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Romanos, ele fala sobre isso, que mudar as verdades de Deus em mentira. Mas a verdade essencial sobre Deus, ela é muito clara, muito clara. Abra os olhos e poderão enxergá-las. Eu vou ler aqui Tiago capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha lá, Deus o Pai, ele é bom. Uma árvore boa, ela pode dar fruto ruim? Não pode. E nem ao contrário. Vou ler aqui Marcos capítulo 10, verso 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tem também a 2 Timóteo, que eu lembrei aqui. 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. Capítulo 2, verso 13. Fala assim: da característica de Deus, uma das é a fidelidade. Deus, ele é fiel mesmo na nossa infidelidade, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo.
João, ele escreve em 1 João capítulo 4, ele escreve perfeitamente sobre o caráter e a natureza divina de Deus o Pai. Deus é amor. Lembrando que o amor de Deus o Pai não é igual ao amor humano, tá? O amor incondicional de Deus o Pai, ele faz sem esperar nada em troca. O amor do humano é volátil, é condicional, ele depende de condição, né? Há uma grande diferença. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo, ele chamou o amor de Cristo de o maior atributo cristão. Olha lá. Gálatas fala que ele é o primeiro aspecto do fruto do Espírito de Deus, né? O amor. Romanos capítulo 13, verso 10 diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 5 fala que a qualidade do amor segundo Deus o Pai inclui amar os inimigos. Olha lá, era isso que eu queria compartilhar, irmãos. E para encerrar aqui, as pessoas precisam parar de olhar para a grama do vizinho. Jesus não nos chamou para isso, né? Olhe os seus frutos, conheça Cristo e o torne-o conhecido. E se você quiser base naquilo que eu estou falando, leia o livro de Romanos, capítulo 2, né? Ele fala sobre isso. Que Deus o Pai abençoe e até o próximo vídeo.